Vamos lá resolver mais essa questão de concurso que eu sempre trago aqui para vocês. E essa questão é de certa forma polêmica. Devemos prestar bastante atenção, pois vou trazer duas formas de resolver. Uma delas, apesar de ser muito elegante, muitos alunos vão utilizar e vão acabar errando. Então peço que preste bastante atenção se sua intenção é aprender detalhes como esse, ok? Então vamos lá. Um cone reto de altura h e área da base B é seccionado por um plano paralelo à base. Consequentemente, um novo cone com altura h sobre 3 é formado. Qual a razão entre os volumes do maior e do menor cone, o de altura h e o de altura h sobre 3? Então, essa questão aí, eu vou explicar aqui para vocês como vai funcionar. Bom, aqui tem um cone. Ele vai ser seccionado aqui, ó, ok? Ele vai abrir um outro cone menorzinho aqui. Fazer aqui, ó, é um plano paralelo à base. Fazer para vocês verem aqui, ó, tá? Onde ele vai cortar aqui, ó, vai seccionar, tá bom? Então ele cortou o cone, tá tudo bem? Então aqui, olha, tem uma altura do cone, do primeiro cone, né, que é h, a altura maior. E a altura desse cone menorzinho aqui, ó, que é semelhante ao grandão, né? Lembra lá da semelhança entre triângulos? Isso daqui também é de alguma forma análogo, né? Ou seja, semelhante também, tá? Só que a semelhança é entre cones. Então aqui a gente vai ter, ó, que essa altura que eu coloquei aqui, ó, ela é o quê? h sobre 3. Perfeito? Então nós temos que levar em conta esses detalhes primeiramente. Então, como eu falei, vou trazer duas formas de resolver, tá? Então vamos lá. Ele fala a razão entre os volumes. Então você vai pegar o volume 1 e o volume 2. Então peço que você preste bastante atenção, assista o vídeo todo, tá bom? Para você entender qual é a maneira correta de acertar essa questão, tá bom? Porque uma delas vai achar a resposta, mas não é a resposta correta, tá? Então vamos lá. Volume 1 e o volume 2. O volume do cone vai ser o quê, ó? 1/3 que multiplica π vezes raio quadrado vezes a altura, tá bom? Então, se esse é o volume do cone, o que o aluno vai fazer? Ele vai pegar essa razão entre o volume do cone 1, que é o grande, e o volume do cone 2, que é o pequenininho, e vai resolver isso aqui, substituindo a altura. Preste bem atenção, então. Vai ficar volume 1 sobre volume 2 do cone 2, né? Então, o volume 1 vai ser 1/3 de π, né? Vezes o raio ao quadrado vezes a altura, que é a altura do grandão é h. Então, eu deixo h aqui. Aqui embaixo, nessa razão, eu vou fazer o volume do cone menorzinho ali, ó, 1/3 de π vezes o raio ao quadrado, e aqui a altura do pequenininho, que é h sobre 3. Então, qual seria o próximo passo? Conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, ele vai ter aqui, ó, 1/3, né, vezes π, raio ao quadrado, vezes h, e vou multiplicar pelo inverso da segunda fração, né? Isso aqui é divisão de frações aqui que eu observo, né? Então, vai ser o que, ó? O inverso vai ser 3 sobre 1. Aqui eu tenho π vezes o raio ao quadrado, ele vai ser invertido também, vai 1 aqui, ó. E aqui vai ficar embaixo π, raio ao quadrado. E aqui depois na frente eu vou inverter também, o 3 vai para cima e o h aqui vem para baixo para o denominador. Olha o que vai ocorrer aqui, você vai encontrar uma resposta também. Dado que é uma multiplicação, o que eu posso estar fazendo? Simplifico esse 3 com esse. Vai esse 1 embora com esse aqui também, claro. Esse π raio quadrado vai embora com esse π raio quadrado aqui. H vai embora com esse h aqui. Vai restar o quê? 3 vezes 1, que é 3. Aí o aluno vai lá marcar a letra A. Feliz da vida. Mas vai errar, tá bom? Porque essa maneira, apesar de ser também muito elegante, não é a maneira correta, porque existe uma propriedade entre semelhanças, entre volumes. Eu vou explicar para você. Vou arrumar espaço aqui na folha
Então, nós encontramos o seguinte, a propriedade, a razão entre os volumes é o cubo da razão de semelhança. Eu observo a semelhança aqui no nosso cone, né? Eu observo aqui que ele tem alturas e ele é um cone semelhante ao outro, só que um é menor e o outro é maior. Então, vou utilizar essa regra. A razão entre os volumes é o cubo da razão de semelhança, que é o seguinte, ó, o V pequenininho, tá? Está sobre o V grandão, é igual. Aí eu vou ter aqui, ó, o cubo da razão de semelhança, que vai ser o H minúsculo sobre o H maiúsculo, né? Eu estou fazendo aqui do pequenininho e do grandão. E é ao cubo aqui. Então, você tem isso aqui, ó. A razão entre volumes é igual ao cubo da razão de semelhança. Perfeito? Então, eu vou ter aí, olha só. Vamos lá por parte, né? Eu vou ter que V1 sobre V2 vai ser igual. Aí eu vou pegar lá a razão de semelhança, que vai ser o seguinte. O H que ele deu, né? A gente falou de alturas aqui, ó. H sobre 3 ao cubo. O que é que eu vou fazer aqui nessa parte? Vamos prestar bastante atenção para não errar. Eu tenho divisão de frações, tá bom? Aqui é a fração principal. H dividido por H sobre 3. Vamos lá? Eu conservo a primeira multiplicando pelo inverso da segunda. 3 sobre H. Isso daí vai ser igual ao quê? Dada a multiplicação, nós vamos simplificar o H, vai restar o 3. Perfeito? Só que é 3 ao cubo, não podemos se esquecer disso. Ou seja, 3 ao cubo é igual a 27, que é finalmente a nossa resposta. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se isso aconteceu, deixe o like para ajudar o nosso trabalho. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Bons estudos e até mais.